Oi, gente, hoje eu vim conversar com você sobre a escolha do obstetra. Quando finalmente eu decidi que eu queria ser mãe, que eu queria começar essa trajetória, eu tive que começar a saga do obstetra, porque a minha médica ginecologista, ela não era obstetra, então eu não podia continuar as consultas com ela, uma pessoa que já era da minha confiança, que já sabia todo o meu histórico médico, uma pessoa que eu queria continuar a ir, mas que infelizmente eu tive que trocar para poder começar aí uma nova relação, digamos assim, com o médico que também fosse um obstetra. Então eu marquei consulta com vários profissionais para fazer o que eu achava que era a primeira prioridade, que era a questão da afinidade com o profissional. Então nas consultas eu tentava conversar, levar aquela minha lista de perguntas, que eu sou daquelas que sempre levam uma lista enorme de perguntas, de várias questões aí, e às vezes eu ultrapasso um pouquinho do que tá na lista, mas eu acredito que o profissional tem que ter um mínimo de paciência com a gestante. Então ele precisava ter muita paciência comigo, porque eu sempre perguntava sobre questões do que eu estava sentindo, questões emocionais, do que vai ser o parto, não só a minha primeira gestação, como com certeza a primeira gestação de muitas mulheres deve ser assim, cheia de dúvidas. Então eu fui atrás de um profissional que tivesse muita paciência, que a gente tivesse uma afinidade aí na conversa, em cada consulta. Outra questão que eu fui atrás aqui, que eu compartilho com vocês, é tentar encontrar um profissional que também faça o parto da forma como você sonha, como você almeja. No meu caso, eu só tinha dúvida entre se eu queria um parto normal ou uma cesárea, aí no início da gestação. Então eu comecei a ir atrás de médicos que conseguissem fazer essas duas formas, né? Tem médicos que trabalham mais com a cesárea, então como eu ainda estava em dúvida se eu ainda queria um parto normal, eu fui atrás de perguntar isso nas minhas consultas, ou então de que forma que reagiria se caso o parto fosse normal, assim, se o bebê quisesse nascer antes da cesárea marcada, né? Então, eu também fui sempre nessa pergunta, como é que ia ser, e aí é uma coisa que você deve perguntar, porque tem pessoas que desejam aqueles partos com doula, ou partos também na água, um outro tipo de linha aí na hora do nascimento do filho, então você deveria ver se o médico que você está procurando vai ou não fazer esse tipo de parto. Se não fizer do jeito que você quer, então procure um que consiga aí casar o que você quer com o que é recomendado também pela questão de saúde, enfim, o que for mais realmente seguro para o seu tipo de gestação, para o tipo de parto que você almeja. Um outro ponto que eu fui atrás é saber se também ele atendia pelo plano de saúde. Eu queria, para encaixar melhor também no meu orçamento, ver algum médico que eu pudesse fazer pelo plano de saúde. E aí o que eu quero mesmo deixar aqui de mensagem é assim, eu decidi por uma médica, e aí mais ou menos no terceiro ou quarto mês, a gente já não estava numa afinidade muito boa. E essa médica, ela foi uma indicação da pessoa da minha confiança, que é tão criteriosa como eu. E aí, sendo que no terceiro ou quarto mês, uma situação, digamos assim, de crise, eu achei que ela não reagiu da forma como eu precisava. Ela não deu a atenção, ela não foi aquilo que eu almejava de um médico naquela situação. Então, o que eu quero dizer é que se você se encontra ou se encontrou numa situação como essa, troque. Troque o quanto antes, não espere se arrepender na hora do parto ou depois do parto, porque eu acho que o importante é você ir completamente segura, completamente tranquila na hora do parto. E é isso que o médico precisa passar, precisa transmitir para você. Então, aí no terceiro ou quarto mês eu não tive dúvida que eu precisava trocar, fui atrás de outro, um outro que me passou a tranquilidade que eu precisava, me passou a confiança que eu precisava, que é isso que a gente precisa ter. A gente está colocando a nossa vida, a vida do nosso filho na mão desses profissionais. Então, a gente tem que realmente ter a confiança que é necessária nesse momento. Inclusive, no dia do parto da Helena, na hora que ela nasceu, eu a peguei nos braços, a gente bateu aquela foto, a gente teve aquele momento e depois eu disse pro meu marido, vá e acompanhe a Helena, né? Eles iam limpar, tem aquele momento, né, da troca dela. Eu disse, vá, pra não ter perigo dela ser trocada na maternidade, né? Eu até brinquei. Eu disse, vai que eu tô em boas mãos. E eu fiquei sozinha com toda a equipe médica, com o meu obstetra, assim, segura, confiante de que tudo ia dar certo mesmo eu sozinha naquela sala de parto.
Então é isso que toda mulher, toda mãe precisa ter na hora do parto, tranquilidade. Então não fique temerosa por trocar, ah meu Deus, mas ela já sabe todo o meu histórico, não quero passar por isso de novo. Não tenha problema, porque a gente tem todo o mapa da gestação, tem todas as ultrassons, ele vai perguntar o que for necessário. Então o mais importante é você estar segura com um profissional que está ao seu lado. Se você não está sentindo isso, é melhor trocar o quanto antes. E é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Um beijo e até depois.